Então, para quem não conhece o Lada Samara, esse é um Lada Samara e é uma coisa muito engraçada. Ele é um carro 1990, modelo 93. Muitos vão perguntar, mas não seria modelo 91? Sim, se ele fosse um Lada Samara normal. Esse Lada Samara, ele foi construído para o salão do automóvel. E ele é muito diferente dos Samaras vendidos no mercado externo. Então eu vou mostrar aqui as diferenças que tem dentro desse carro e externamente, né? Começando pela parte externa. Ele já teve um problema, né, de impacto, então o para-choque dianteiro não é original mais. Mas eu vou mostrar os detalhes. Dá para ver que o para-choque é do lado comum, ó, que não acompanha os apliques laterais, que foi colocado nesse lado, ó. Ele tem uns apliques laterais tipo Gol GTI, GTS, né, com spoiler, e essas são uma das alterações externas, né. Ele tem rodas BBS, essa é a Aro 13, mas ela é o mesmo modelo de roda que equipa o Passat VR6 alemão, né, que veio depois. Então, vamos conhecer a parte, as coisas que diferentes. Aqui no vidro, esses vidros dele não são vidros feitos na Rússia, são feitos no Brasil. Ele tem os vidros verdes, né? Não sei se na câmera tá dando para notar. Os vidros são blindex, né? Não são, vou mostrar a etiqueta. Essa aqui é a parte interna. Então aqui, ó, vou colocar alguma coisa para escurecer, para tentar pegar, ó. Blindex made in Brasil. Todos os vidros dele são blindex. Na parte interna já começam as alterações. Ele tem vidros elétricos, os comandos dos vidros das portas dianteiras, retrovisores com comando elétrico, né? Esses comandos geralmente eram usados na linha Volkswagen. Ele tem forro na porta, coisa que os outros Samara não tem, né? E voltando à parte externa, o retrovisor é azul e é o mesmo utilizado no Voyage modelo exportação, o de 4 portas. Então o que acontece? A gente vai para a parte interna, esses bancos são os mesmos Recaro, a parte do encosto usado no Pointer e no Logos, né? Pode observar. Internamente ele tem mais outra diferença. Ele tem um relógio digital e uma luz de leitura, porque os nacionais que vinham para o mercado só tinha a luz normal, a luz interna, né? O que eu acho mais interessante nesse carro, né, é o tamanho da alça de teto, né? Ela abrange o carro inteiro, né? Então, assim, esse carro, ele está muito preservado. Ele tem um toca-fita FIC, né? Daquela época que começou a ter esse nível de toca-fita em todos os carros nacionais, da Chevrolet, da Ford, da Volkswagen, né? E o interior está bem preservado. O odômetro dele marca 86.774. Eu acredito que essa quilometragem seja original. Muitos vão falar, mas esse odômetro marca só até 99 mil. Sim, mas pelo estado de conservação e o nível de carro que é e por onde ele passou, né? Se ele tivesse com 186 ou 286, ele já estaria bem debilitado, já estaria um carro bem destruído, né? Então a gente vê pelo volante, né, que o volante está em bom estado, né? E o retrovisor, né, está em bom estado, o painel está bem preservado,
né? O console, as saídas de ar, as manetes de acionamento de seta, limpador, né? E aqui vai os comandos dos vidros traseiros, né? Na parte dianteira. Então a gente vê que isso foi colocado. Como tem a tampinha lá no forro de porta, né, tampando aonde ficavam as manivelas de vidro. Mas não foi um carro que pegaram e adaptaram. Nota-se que o carro foi feito assim, né? Ninguém faria esse tipo de adequação. E ainda mais onde arrumaria esses spoilers, né? Então você vai para a parte de trás, a gente vê, tem umas cortezinhas aqui que ele acha que é o dono dos carros que tem aqui em casa. Então a gente vê o nível, né, dos bancos, os bancos recaros, e a gente vê, por que eu falo que esses bancos saíram no Ford? Ele tem um puxador de banco do lado esquerdo e outro do lado direito. Esses tipos de encosto saíram para o XR3 Escort, né, que estava saindo nesse mesmo ano, né, no salão de 92, foi apresentado o modelo 93 e no Pointer, né? Então aqui, ó, vidro elétrico na parte de trás, né? E aí vem outra curiosidade. Vou ver se a câmera pega, né, que ele foi colocado os acessórios. Arteb, o backlight. Nessa época, os equipamentos originais eram Arteb ou CBE. E aí o vidro, ó, blindex, né? Então o que é o backlight externamente, né? Então vindo puxando aqui a traseira, a gente vê, né, que é diferenciada também. A placa vai para a parte inferior, né? E ele tem um complemento de lanterna na traseira, né? E a inscrição na lanterna aqui escrito Samara. Então o que que acontece? Aí a gente vem, né, pela lateral. A gente vê que as 4 rodas, né, são do mesmo modelo, os spoilers, né? Voltando aqui nos retrovisores, né? O outro também é azul, né? E uma inscrição igual carros americanos, né? Portados de época, né? Do reflexão dos objetos, né? Aparentava estar em distância diferente, né? Então você vê que esses retrovisores foram feitos, né, para ele. E nota-se que o retrovisor é de Voyage. Para quem conhece de peças, né, ele vai identificar o que eu identifiquei, né? Então, aí vamos seguindo aqui, né, à frente. O carro, ele não tá mais com o para-choque original, porque você vê que o modelo do para-choque traseiro é diferente desse e não acompanha os spoilers. Ele deve ter sofrido o impacto. E aqui também a grade também não é mais. E a gente vê os paralamas, né? E por que eu falo que ele é modelo 93? Porque em 93 mudou a frente. Então ele já tem aquele capô que integra a grade, embora não tenha a grade original mais, e foi colocada essa, e quando abre interno dá para ver que foi ali que foi o impacto. Foi no paralama esquerdo, né, com a dianteira. Não pode exigir muito de um carro desse que caiu, né, na mão de pessoas que usavam para o uso, e com certeza esse carro era usado em condição severa, porque um carro desse barato na época, né, ainda mais depois que foi embora a importação, né, desse carro, ele não tinha valor, com certeza usava, né, virou carro às vezes até de serviço. Ele tem, né, o aerofólio traseiro também, né, que os outros não tinham, né, e o vidro os forros de porta, todos são. Ele tá bem íntegro, né? O comando de vidro.
carpete tá bem novo, então por isso que eu acho que a quilometragem é a mesma. Atrás, né? Aqui a gente vê pela parte externa, né, que vou tentar pegar por dentro, que tem umas telas de alto-falante de época, ó, foi colocada, né? E aí, ó, os bancos, né? Então, voltando aí, ó, a porta, né, do motorista também, o vidro elétrico, né? Os bancos recaro. E os tapetes são originais também, não troquei os tapetes não, por isso que eu falo que ele tem pouca quilometragem, né? O console, até a chave ainda é a original. Ela não é de latão, ela é de metal. A chave da porta, pelo escurecimento dela, né? E então nota-se que a chave é uma chave original. Tá escrito em russo ainda a marca da Lada, não sei porquê, né? Outra coisa, o vidro é degradê aqui, ó, azul, vai, tá vendo? O vidro veio de degradê, coisas que não saíram nos Ladas nacionais, que vieram pro Brasil. Eu falo nacional, mas na verdade é os que vieram pro Brasil. Mais uma vez o retrovisor. E aqui tem, né, a etiqueta da Blindex, né, e a Blindex Lada. Então foi feito dessa forma. Por que esse carro foi preparado assim? Ele foi todo feito. Esse carro tem até antena elétrica. Ela dali dá para notar a ponta dela. É uma antena da Olympus, né? Então por que eu falo isso? Porque o DOT das peças tá do final de 92. Tem como consultar aqui pelos vidros o DOT, né? E as peças, as demais peças pelos DOTs, tudo é 92. Então se esse carro tem peças de 92, ele foi apresentado no salão de 93. Em 1993 é aonde teve, né, o salão do automóvel. Então ele chegou aí em 90 para 91, foi para uma pessoa, alguma oficina, alguma clínica, não sei, que preparou ele. Então aqui dá para ver perfeitamente, né, a situação do carro. Então para quem não conhecia, né, o Lada Samara, e principalmente esse Lada Samara modelo único, né? Eu acho que ele é o único do Brasil e eu ouso dizer do mundo. E por que eu falo isso? Pela configuração que esse carro tem. Você não vai ver nenhum outro com essa configuração, com esses acessórios, né? Porque hoje em dia esses acessórios são tudo comuns, mas nessa época um carro provido com esses acessórios não era qualquer um. E a Lada não queria fazer feio, né, em frente à concorrência, né, dos carros nacionais, num salão do automóvel que estava vindo o XR3 já da nova geração, o Gol GTI e os demais. Então a Lada preparou esse carro, né, para mostrar no salão que ela também tinha capacidade, né, de produzir carros também do mesmo nível dos nacionais, né. Então é esse aí. Para quem não conhece o Lada Samara, esse é um Lada Samara e é um Lada Samara muito especial.